Olá pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho, todo mundo animado, preparado para uma super mega power questão de MDC, máximo divisor comum, cai muito a pouco? Muito, né, gente? Muito, muito mesmo. Então, gente, questões de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum são extremamente recorrentes aí nas diversas provas de concurso, tá? Tem lá as características comuns de cada um, mas é facinho o aluno confundir. E desde já te adianto, para de querer mandiba. A menina acha que uma palavra no exercício inteiro vai definir a sua resolução. Para com isso, porque questões boas, questões bem feitas, te pega nisso, ok? Então, coloca para mim a questão aí, por favor. Então, ele vem cá e fala o seguinte: uma escola possui 96 alunos do primeiro ano, 60 alunos do segundo ano e 72 alunos do terceiro ano. Esses alunos serão divididos em grupos com o mesmo número de alunos, formado apenas por alunos de um mesmo ano. Se cada grupo terá o maior número de alunos possível, o total de grupos formados será. Beleza, então vem cá comigo. Gente, aí eu sei que a pergunta que o aluno me faz é o seguinte: mas Cassinha, como é que eu vou saber se é MMC ou MDC? Então, eu vou te dar algumas dicas, mas lembre que são dicas, gente. Tem que estar com a questão toda para você realmente bater o martelo e falar se é MDC ou MMC. No MDC, o que ele vai falar? Olha, eu tenho tantas coisas, eu quero dividir em partes iguais, que não haja sobra, né? Então, não há sobra de criança, que não há sobra de material, para que, né, aqui no caso, ele fala assim, para que cada grupo tenha o maior número de crianças, ou ele pode falar o seguinte, para que tenha a menor quantidade de grupos. Porque para eu ter a menor quantidade de grupos, o tamanho tem que ser o maior possível. Então, repare, eu quero dividir em partes iguais. Então, já é um divisor comum, beleza? Mas eu quero que seja a maior quantidade de crianças. Opa, eu quero um divisor, eu quero que ele seja comum e eu quero que ele seja o maior. Então, isso caracteriza meu MDC. Só abrindo um parênteses aqui, nas questões de mínimo múltiplo comum, qual que é o jeitão delas? Elas vão falar o seguinte, o exemplo mais clássico, né, que tem. Então, ele vira e fala assim, um trem sai da estação a cada 10 minutos, o outro a cada 20 minutos. Então, um sai de 10 em 10 e o outro de 20 em 20 minutos. Eles saíram juntos, né, uma certa hora. Qual é né? Depois de quanto tempo eles sairão juntos novamente? Beleza? Então, repara que ele te deu, um faz uma certa tarefa, no caso aí, em geral, é eleição, né? Por exemplo, que eles falam, a questão de trem que sai, ponto de partida, roda de ciclismo, é super comum, né? Falar, João faz a sua roda lá, faz o seu treino a cada 20 em 20 minutos, ele passa pelo ponto de origem. Maria, né, mulher, mais devagar, 30 minutos, lá passa pelo ponto de origem. Então, se eles se encontraram, João e Maria se encontraram, qual que é o próximo horário que eles vão se encontrar? Então, repara que ele está te dando o que cada um faz, a periodicidade que cada um faz. Eles falam, olha, eles fizeram juntos neste tempo. Qual que é o próximo tempo que eles vão fazer juntos? Isso caracteriza aí o exercício de MMC, mínimo múltiplo comum. Então, neste caso aqui, gente, de cara, o que eu preciso fazer? Calcular o MDC entre os alunos. Eu tenho 60 alunos e, cadê? Pulei um aqui. 96 alunos, 60 alunos e 72 alunos. Então, eu preciso calcular esse mínimo, esse máximo divisor comum. Gente, existem várias técnicas, né, para vocês fazerem esse cálculo. Eu vou usar a fatoração simultânea. Então, vou fatorar todos eles ao mesmo tempo. Eu vou circular aqui o fator primo que divide todos eles o que ao mesmo tempo. Então, vamos lá? Por 2. 96 por 2, gente. Vamos conferir aqui. 9 por 2. 4, que dá 8, sobra resto 1. 16 por 2, 8. Então, deu 48. 60 por 2, 30. 72 por 2, 36. Esse 2, gente, dividiu todo mundo? Sim ou não? Sim. Se dividiu todo mundo, o que a gente faz?
circula. Só que tem um detalhe, gente. Eu só vou colocar aqui os fatores primos que dividir todos ao mesmo tempo. Então, por 2, 48 por 2, 24. 30 por 2, 15. 36 por 2, 18. Dividiu todo mundo? Circula. Bom, se fosse um exercício mais tradicional, você ia colocar aqui o 2, não é? Mas a gente não vai colocar. Por quê? O 15, ele não é divisível por 2. Então, eu vou colocar aqui por quem? Por 3, porque ele é o que divide todos ao mesmo tempo. 24 por 3, 8. 15 por 3, 5. 18 por 3, 6. Dividiu todo mundo? Circula. Gente, existe algum outro fator primo que divide todos eles ao mesmo tempo? Tem mais alguém? Não, né? Então, o produto desse povo é o meu MDC. Então, é 2 vezes 2 vezes 3, meu MDC vale 12. Gente, agora me deixa orgulhosa. Qual, no contexto da... Se alguém responder MDC, leva um cocão. No contexto da questão, o que significa esse 12? Vamos lá, cadê a questão? Aqui, a VUNESP não foi muito inteligente, né? Porque eu teria colocado letra A de vem em mim 12, só para te levar ao erro. Gente, o que significa o 12 no contexto da questão? Eis o detalhe, que isso aqui vocês erram muito. Esse 12, gente, é a quantidade de elemento em cada grupo. Então, nesse estilo de questão, o MDC, ele te fornece não a quantidade de grupos, e sim o número de elementos em cada grupo. No caso aqui, como ele fala de alunos, seriam 12 alunos em cada grupo. Beleza? Só que o que ele está te pedindo? A quantidade de grupos. Como é que eu acho a quantidade de grupos? Posso fazer 96 dividido por 12, 60 dividido por 12, 72 dividido por 12. Conta aqui para tia Cassinha, quem fez isso? Ah, quem fez essas contas é porque gosta de sofrer com requinte de crueldade. Gente, precisa fazer essas contas? Não precisa. Tá? Olha o que acontece, gente. Quando eu faço dessa forma, ó, 96 dividido por 12, 8. 60 dividido por 12, 5. 72 dividido por 12, 6. Então, se eu montei desta forma o meu MDC, o que tem que ser dessa forma? Eu só coloquei aqui os fatores primos que dividem todos ao mesmo tempo. Se eu faço isso, a soma desses restos já é a quantidade de grupos. Olha que lindo. 8, aqui ó, 6 mais 5, 11. 11 com 8, então eu tenho 19 grupos. Beleza? Então, gente, essa dica aqui do MDC ela é extremamente importante. Então, volta aqui o tape. Como que eu vou saber que é um exercício de MDC? Dicas. Lembra que tem que estar lá com a questão na mão para você bater o martelo. Quando ele fala assim, eu quero dividir em partes iguais, que não haja sobra. Aí outra característica, ele fala assim, ó, formada apenas por alunos de um mesmo ano. Então, ninguém vai xeretar ninguém. Então, eu quero pegar 96 e dividir em grupos. Pegar 60 e dividir em grupos. Pegar 72 e dividir em grupos. Eu quero que a quantidade seja a mesma, então tem que ser um divisor comum. Aí quando ele fala assim, eu quero ter maior quantidade de alunos, então divisor comum, maior quantidade de alunos, então máximo divisor comum. Ou ele poderia falar que era menor quantidade de grupos. Para ter menor quantidade de grupo, o tamanho dele tem que ser o maior. Isso caracteriza, de uma forma geral, um exercício de MDC. Segunda dica que eu tenho para te dar. Quando você for calcular o MDC, só coloca aqui os fatores primos que dividem todos ao mesmo tempo. Se eu fizer isso e eu estou numa questão neste perfil,
essa soma já vai ser a quantidade de grupos. Cassinha, por que você frisou nesse perfil? Porque tem hora que isso aqui é um produto. Quando você tem, por exemplo, área, né? Já viu aquelas questões que você tem um retângulo e quer dividir em quadradinhos? Naquelas questões que você tem um retângulo e quer dividir em quadrados, na verdade a quantidade quadrada é feita pelo produto, porque nós estamos trabalhando com áreas. Então aqui vamos entender que é uma medida, vamos dizer assim, linear, quantidade de pessoas, beleza? Gente, então resposta desta questão da VUNESP, questão letra D de Deus nos ajude. Gente, vale lembrar uma característica da VUNESP, porque ela é uma banca que tem o pé, o corpo, a alma na matemática, tá? Inclusive é uma das bancas que mais explora a parte de geometria. Tudo bem que é uma geometria mais básica, mas ela realmente é uma banca que explora isso mais do que outras bancas. Então fica uma dica aí, se você vai fazer uma prova da VUNESP, tenha atenção na matemática, transformação de medida é uma coisa que ela gosta também, a parte da geometria, áreas, né, alguns conceitos de quadriláteros, triângulo, ela realmente tem um pezinho nisso, tá bom? Então, gente, ficamos por aqui, uma super questãozinha de MDC para você. Deixa aqui pra gente, ó, primeiro curte, cadastra aqui no nosso canal do YouTube, é rapidinho, e também segue a gente na página do Facebook, ambos professora Cássia Coutinho, porque aí você sempre fica atento aí, recebendo as novidades, para você ter sempre mais questões. Gente, para qualquer disciplina, treino. Então, assim, tem um minutinho, assiste uma questão, faz a questão, assiste de novo para você estar sempre mantendo ali o que você aprendeu num curso regular, sempre no topo, tá? É muito interessante isso. Porque, querendo ou não, 5, 10 minutinhos aí no trabalho, ali numa filinha, põe lá para ouvir, para você estar sempre recordando os conceitos aí de raciocínio lógico matemática e gabaritar essa prova, tá bom? Então, fique com Deus, sucesso, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.